Bora falar de um assunto que, para muita gente, dá até um arrepio: dinheiro. Mas e se desse para a gente transformar toda essa ansiedade em, sei lá, confiança? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A ideia aqui é usar o material de finanças pessoais para iniciantes para criar um caminho bem simples, um passo a passo mesmo, para sair do caos e finalmente chegar no controle. E olha, pode acreditar, é bem mais tranquilo do que parece. Parece até mágica, né? O salário cai na conta, a gente dá uma piscada e pronto, sumiu. É uma sensação muito comum, essa de não ter a menor ideia de para onde o dinheiro foi. E esse é justamente o primeiro sinal de que, olha, talvez seja a hora de acender a luz e dar uma olhada no que está acontecendo de verdade. E essa sensação está longe de ser algo isolado. Um estudo da Serasa de 2018 mostrou esse número aqui, que é, sinceramente, assustador. 61 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Para você ter uma ideia do que isso significa, é mais gente do que a população inteira da Argentina e do Chile somadas. Isso mostra que o caos financeiro é quase uma epidemia. Mas a boa notícia é que sim, existe uma cura. Tá, então por onde a gente começa essa arrumação? O primeiro passo é o que exige mais coragem. Encarar a realidade de frente, sem se julgar, sem ter medo. É como ligar a lanterna do celular num quarto escuro, sabe? No começo dá aquele susto, mas é o único jeito de achar o interruptor e acender a luz de vez. E pode relaxar, ninguém aqui vai falar de planilhas super complexas ou de jargão de economista, prometo. A ferramenta mais poderosa para ter controle financeiro é uma fórmula, uma continha tão, mas tão simples que parece até mentira. Tudo pronto para a gente desvendar esse segredo? A primeira parte do nosso quebra-cabeça é a renda. Pensa assim, é todo o dinheiro que entra no seu time durante o mês. E não é só o salário, viu? Vendeu alguma coisinha na internet, fez um trabalho extra no fim de semana, tudo isso entra na conta. É o ponto de partida, o total de recursos disponíveis para jogar o jogo. Beleza, agora a segunda parte, as despesas. É aqui que o dinheiro costuma desaparecer. Imagina que a conta bancária é um balde. As despesas são todos aqueles furinhos, sabe? Pequenos e grandes por onde a água vai vazando. O cafezinho na rua, aquela assinatura de streaming que ninguém nem lembra que tem, a fatura do cartão. E para a gente conseguir tapar esses furos, primeiro a gente precisa entender de onde eles vêm. As despesas fixas são como a estrutura da casa, o aluguel, o plano de saúde. Elas estão ali, todo mês, previsíveis. Já as variáveis, essas são como o tempo. Cada mês é de um jeito. O delivery no sábado, a gasolina, o cinema. Separar uma coisa da outra é o que dá o poder de prever e, claro, planejar. E tcharam! Tá aí, a tal fórmula mágica. Renda menos despesas é igual a saldo. Simples assim. Essa equação é basicamente o seu diagnóstico financeiro. O número que sobra no final conta a verdade. Se a vida financeira está saudável ou se está só no modo sobrevivência. O nosso grande objetivo, claro, é fazer esse saldo ficar bem positivo. Ok, agora que a gente já tem o diagnóstico em mãos, vamos aprender a usar a matemática do cotidiano a nosso favor. E calma, de novo, não tem nada de bicho de 7 cabeças aqui. É aquela matemática básica que protege o bolso de umas pegadinhas bem comuns. Essa é clássica de qualquer loja, né? O impulso imediato é somar 25 mais 10 e sair comemorando os 35% de desconto. Mas será que a conta fecha desse jeito mesmo? Pensa rápido aí. Essa é uma das armadilhas mais comuns que existem no comércio. Olha só que interessante isso. A matemática que a loja usa nem sempre é a mesma que a gente imagina. Somar os descontos direto faria o preço ser R$ 130, mas o jeito certo é aplicar um de cada vez. Primeiro, os 25% em cima dos R$ 200, o que leva o preço para 150. E só depois vem os 10% sobre esse novo valor. O preço final, 135. São R$ 5 de diferença. Pode não parecer muito, mas imagina essa diferença em todas as compras ao longo de um ano. Dominar essa continha é literalmente colocar dinheiro de volta no bolso. Com a matemática afiada, já dá para passar para o próximo nível, aprender a se defender. Porque, vamos ser sinceros, o mundo financeiro às vezes parece um videogame cheio de armadilhas. E para a gente vencer o jogo, a gente precisa conhecer os inimigos. Preparados para encarar o chefão da fase? E aqui estão eles, os dois grandes vilões da saúde financeira. De um lado tem aquele sussurro tentador da compra por impulso, o famoso eu mereço, que ataca bem depois de um dia estressante. E do outro lado tem o monstro silencioso dos juros altos, principalmente do rotativo do cartão de crédito, que vai crescendo no escuro e devorando o dinheiro.
Parece que o Einstein entendia bastante do assunto, né? Juros compostos podem ser o melhor amigo ou o pior inimigo de alguém. Quando se investe, é como uma bolinha de neve de dinheiro que vai rolando e ficando gigante. Mas na fatura do cartão, aí é uma avalanche de dívida vindo na sua direção. A escolha de que lado dessa história ficar é toda nossa. Essa pergunta vai lá no fundo, né? Todo mundo já sentiu essa vontade. Usar as compras como uma espécie de terapia é um hábito muito perigoso. O poder de verdade não está em comprar, mas em conseguir reconhecer esse gatilho emocional e escolher uma solução que não vá custar o futuro financeiro. E já que o assunto é armadilha, fica o alerta para a famosa Black Fraud. Todo mundo conhece a história. O preço de um produto sobe do nada semanas antes da promoção, para depois aparecer com um desconto que é a metade do dobro. A dica de ouro aqui é simples: usar sites que comparam preços. Eles mostram o histórico de valores e desmascaram qualquer promoção que não seja de verdade. Ok, chega de falar só de defesa, de problema, de armadilha. A verdadeira mágica de se planejar financeiramente não é só evitar o desastre, é sobre construir pontes. Pontes que levam exatamente aonde se quer chegar. O orçamento, no fim das contas, não é uma prisão, é a planta da casa dos sonhos. Essa pirâmide aqui é um mapa incrível para o nosso dinheiro. Lá na base está o que é essencial: moradia, comida, segurança. Não adianta nada gastar com as coisas lá do topo, tipo viagens caríssimas ou hobbies, se a base da pirâmide não está firme. Organizar as finanças é, antes de tudo, garantir que essa base esteja bem sólida para depois poder escalar com segurança em direção aos maiores sonhos. E é aqui que os sonhos começam a virar um plano de verdade. A reserva de emergência não é só um termo técnico, é o escudo contra imprevistos. A viagem dos sonhos deixa de ser só um gasto e vira uma meta que motiva a gente todo dia. E a entrada da casa é o grande projeto. Dividir os sonhos nessas etapas torna tudo muito mais real, muito mais alcançável. E assim, a jornada vai se completando. A gente saiu do escuro, aprendeu a se defender e até já desenhou o mapa dos sonhos. E tudo isso leva a gente para um lugar novo, um lugar de poder, de clareza. Depois de colocar tudo isso em prática, aquele sentimento de confusão lá do começo, ele simplesmente some. E no lugar dele, surge a chance de fazer uma pergunta. Uma pergunta que antes parecia um sonho muito distante, quase uma fantasia. Essa pergunta. Para e lê de novo. Sobrou dinheiro, o que fazer? Essa é a pergunta da vitória. É a prova de que não se é mais uma vítima das circunstâncias, mas sim o piloto da própria vida financeira. É a gente trocando a preocupação pela possibilidade. E no final das contas, é sobre isso. A verdadeira riqueza não é ter rios de dinheiro, é ter a liberdade de poder escolher. É a tranquilidade de saber que dá para lidar com o imprevisto, a alegria de poder investir num sonho, a capacidade de ser generoso. O controle financeiro, na verdade, se traduz em liberdade. E para fechar, fica essa provocação. O plano, as ferramentas, tá tudo aqui. Mas a energia para fazer acontecer, essa vem dos sonhos de cada um. Então a pergunta que fica é: qual vai ser a primeira grande coisa que esse novo poder financeiro vai ajudar a construir? A hora de começar é agora.